Caríssimos irmãos e irmãs, abrimos hoje solenemente o novo ano pastoral, o segundo subordinado ao tema Jovem, levanta-te, Cristo vive. Continuamos por isso a trabalhar em ordem à evangelização dos jovens e à sua inserção mais plena na Igreja. Desejamos ser fiéis à graça de que é portadora a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e ao desejo de Jesus, sempre disponível para chegar ao coração e à vida dos jovens e de todos os que queiram aceitar o encontro com Ele como novidade estruturante das suas vidas. Este ano, centramo-nos no tema transmitir e viver a fé, acompanhar em todas as idades. Alargamos por isso o nosso olhar diocesano para a realidade mais vasta da evangelização de todas as gerações, procurando os métodos e meios mais adequados ao nosso tempo e aos destinatários a quem a mensagem há de chegar. Havemos de valorizar cada pessoa, de todas as idades, e privilegiaremos a presença, a amizade e o acompanhamento como método. Sabemos que para transmitir a fé é preciso vivê-la como uma bênção que transforma a nossa vida. Sabemos também que o discurso dirigido à inteligência e à razão tem a sua importância, porque há um conteúdo a comunicar, a pessoa de Jesus Cristo. Mas sabemos ainda que a via do testemunho alegre e feliz de acreditar no Senhor e de viver em Igreja, essa via é portadora de uma força que arrasta e que seduz. São precisos homens e mulheres, cristãos impregnados de Cristo, felizes por o terem presente na sua vida e disponíveis para se gastarem por ele em favor dos irmãos. As nossas comunidades cristãs são convidadas a gerar no seu seio verdadeiros discípulos missionários, homens e mulheres que se enraizaram em Cristo, assumem a vocação de animar a fé dos outros, tanto de maneira informal como institucional. Como aconteceu na Igreja das Origens, quando Jesus chamou a alguns para o seguirem de perto, a quem o mesmo Jesus formou na sua escola de vida e a quem enviou em missão, assim há de acontecer na nossa Igreja Diocesana de Coimbra na atualidade. As comunidades locais, a partir dos seus órgãos de comunhão e corresponsabilidade, coordenados pelos sacerdotes, como são as equipas de animação pastoral e os conselhos pastorais, estes órgãos e as comunidades são convidados a chamar alguns dos seus membros em quem reconhecem os dons espirituais necessários. São ainda convidados a proporcionarem-lhes os elementos adequados para uma formação mais profunda na escola da fé e do Evangelho. E depois, a nossa Igreja Diocesana de Coimbra assumirá a responsabilidade de os enviar em missão. A nossa Diocese de Coimbra sente-se impelida a acolher os carismas que o Espírito Santo nela quer suscitar e que, na oração, havemos de discernir. Ela sente-se impelida a crescer com o auxílio dos ministérios e serviços muito variados que o Novo Testamento e a tradição nos legaram. Os ministros ordenados, presbíteros e diáconos, os ministérios instituídos dos leitores, acólitos e catequistas, os serviços vocacionados para a evangelização, a liturgia e a caridade, e ainda para a participação e corresponsabilidade
e mesmo para a administração dos bens materiais. Acreditamos que a Igreja, verdadeiro povo de Deus e comunidade de salvação querida pelo seu fundador, Jesus Cristo, o Senhor, é chamada a crescer nesta porção a que nos alegramos de pertencer. Acreditamos ainda que o Espírito Santo nos concede a fortaleza prometida e a capacidade de discernimento, sempre na fidelidade à revelação e à tradição, as grandes âncoras que temos para caminhar seguros e fiéis na missão que nos foi confiada e que o Concílio Vaticano II, de um modo novo, nos propôs. A liturgia de hoje convida-nos a duas atitudes fundamentais que havemos de desenvolver como discípulos missionários. Suplicar pelo dom da fé e reanimar o dom de Deus que recebemos. Segundo o Evangelho que há pouco proclamamos, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor ajudou-os a compreender que a sua fé era demasiado pequena para acolher a realização da obra de Deus. No entanto, apesar de a sua fé ser pequena, a obra de Deus cresceu porque o Espírito estava presente e encontrou neles disponibilidade para darem a sua vida. Os apóstolos do Senhor fizeram o que deviam fazer, sempre na certeza de que eram servos inúteis, uma vez que a obra era de Deus. Assumiram-se como servos e nunca quiseram ser mais do que servos, pois bem conheciam a sua pobreza e pequenez, mas ao mesmo tempo deram-se na totalidade, sem olhar a renúncias e sacrifícios. Como aconteceu com Maria, também neles o Senhor fez grandes coisas, autênticas maravilhas, que cantaram com as suas palavras e com a sua entrega até ao fim. Senhor, aumenta a nossa fé. É esta também a oração confiante que havemos de ter sempre nos lábios e no coração, acreditando que a obra é de Deus e que também em nós o mesmo Senhor fará grandes coisas, apesar de sermos servos inúteis e de nem sempre fazermos o que devemos e o que podemos fazer. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, de acordo com a segunda leitura que escutamos, a reanimar o dom de Deus que recebeu. Esta é uma exortação que vem também ao nosso encontro, cristãos de hoje, tentados a sucumbir diante da falta de fé e da timidez que nos assaltam no processo de evangelização a que somos chamados. Em vez da enunciação das dificuldades que sentimos enquanto comunidades cristãs, somos sim chamados a crescer na fortaleza e na caridade, a guardar a boa doutrina que nos foi confiada com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, tal como também referia o apóstolo na carta que escreve da prisão. Irmãos e irmãs, a obra é grande, mas o Espírito Santo habita em nós e fortalece-nos para a realizar conosco. Reanimemos, pois, o dom de Deus que recebemos no batismo e que a Igreja renova em nós por meio da palavra, da Eucaristia, dos outros sacramentos da fé. Para quem crê, não pode haver lugar para pessimismo nem para desânimo. O Espírito já nos foi dado e Jesus Cristo, que é fiel, prometeu estar conosco todos os dias até ao fim dos tempos. Nesta abertura solene do ano pastoral, agradecemos ao Senhor a fé e a caridade
de tantos irmãos e irmãs que na nossa Diocese de Coimbra têm dado a sua vida no anúncio do Evangelho e na edificação da comunidade cristã. Refiro-me hoje, de um modo especial, aos catequistas das crianças e adolescentes, aos animadores de jovens e de adultos. Muitos deles são jovens, outros gastaram já largas décadas da sua vida, dia após dia, semana após semana, ano após ano, numa doação feliz que nos comove e que lhes queremos agradecer. Obrigado, em nome do povo de Deus, caríssimos catequistas e animadores, pelo vosso testemunho de fé e de caridade. Oferecemos hoje o sacrifício do altar por vós, pelas vossas intenções, e pedimos ao Senhor que continue a aumentar a vossa fé e a reanimar em vós o dom que recebestes.